tema da mensagem é uma presença fiel na política. Daniel 6, versículo 1 diz, eu vou ler na NAA, que é a versão que a gente geralmente usa aqui na igreja. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpas. Então esses homens disseram, nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram, que o rei Dario vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem que não o Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. E em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como era seu costume. Que o Senhor nos ajude nessa manhã. Amém. Todo mundo já ouviu falar, ou boa parte das pessoas já ouviu falar da história de Daniel na cova dos leões. E é o resto da história que a gente não leu, mas você sabe o que acontece. Daniel é jogado na cova dos leões e os leões não fazem nada com ele. Eu não tinha nenhuma intenção de trazer nenhuma palavra relacionada à política por alguns motivos. Primeiro porque nos últimos anos eu cansei um pouco disso e decidi descansar e ficar com meu coração mais sossegado. Segundo, porque eu não acho que a gente em um mês consegue ensinar alguma coisa, principalmente quando as pessoas estão eufóricas e apaixonadas. Você não vai conseguir ensinar nada para ninguém nessa hora. Então, se os princípios que a gente precisa aprender para ter um pouco de noção ou ser sábio na nossa hora de votar ou de se relacionar com o cenário do Brasil, se esses princípios eles não forem ensinados durante 10 meses ou durante o ano inteiro, não vai ser em um mês que a gente vai resolver o problema. Eu reconheço que a gente precisa melhorar em relação a isso, e quando eu falo melhorar, talvez criar alguns encontros ao longo do ano para falar sobre isso, especificamente, não no domingo, uma coisa talvez num sábado, numa sexta-feira, vem quem quer, para a gente poder não ficar debatendo coisa de candidato, mas os princípios da palavra de Deus. A gente pode melhorar nisso, tem algumas igrejas que fizeram isso, eu soube, achei bem legal, né? Uma igreja dos nossos amigos, Família dos que Creem, se empenhou bastante nesses últimos tempos para organizar isso, esses encontros e tudo mais. Então, no meu coração, eu acho que agora, quando a gente chega no momento de campanha e debate, essas coisas, o que as pessoas querem é descansar, porque a semana inteira está no grupinho do WhatsApp, no trabalho e tal. A igreja não pode se tornar um ambiente que fica tão insuportável quanto o resto da sociedade. Então, esses são motivos pelos quais eu tinha decidido, pensado, eu não vou falar nada, né? Estou descansado. Só que domingo de manhã, na semana passada, eu acordei, fui fazer um devocional, estava lendo um texto de Samuel, e o Senhor falou comigo, falou assim, domingo que vem você compartilha esse texto, e aquela outra mensagem de Daniel que eu te dei há 2, 3 anos atrás, e que você nunca pregou. Eu falei, tá bom então.
Tá bom, até me perguntaram no mês passado, pastor, você vai pregar algum dia sobre política? Não, fala nada, porque eu realmente não ia. Mas já que o senhor direcionou, então eu vou obedecer o senhor da igreja, e meu coração está muito em paz, porque não foi uma escolha minha, eu vou falar sobre isso. Então eu creio que o senhor vai nos edificar, porque ele direcionou o meu coração. Entrando no texto, e nessa história toda que a gente vai mergulhar nessa manhã, tem 15 pessoas nessa manhã que vão conseguir absorver muito melhor a pregação do que o resto da igreja, que são as pessoas que vieram na escola bíblica dominical e que assistiram uma aula sobre o contexto geográfico e histórico da Babilônia, dado pelo meu pai, pastor Cláudio. Então ele já fez um trabalho maravilhoso, magnífico, que eu não vou conseguir fazer aqui por causa do tempo e porque eu não tenho o conhecimento que ele tem. Mas essas 15 pessoas vão conseguir absorver melhor a mensagem. E a gente começa avaliando esse texto, tendo que identificar onde Daniel está. Onde que acontece tudo isso aqui? Porque a gente lê o Antigo Testamento e ele precisa de muito mais contextualização histórica do que o Novo, porque o Novo é um contexto muito parecido de todas as cartas. Então, a cultura é a cultura grega, é um período de tempo muito curto em que o Novo Testamento é escrito. O Antigo Testamento você tem aí milhares de anos, desde o livro de Gênesis, desde que acontece a narrativa da criação, o que Moisés está escrevendo ali, até você chegar em Malaquias. Você tem muito tempo. Então, para cada livro que você vai passar, você tem que fazer um contexto diferente. E nesse exato momento aqui, Daniel está na Babilônia, onde hoje é o Iraque. Então, o imperador é Nabucodonosor, e se você lembra um pouquinho de outras histórias bíblicas, ele veio guerrear contra Israel, ele venceu, ele destrói Jerusalém, ele destrói Israel, o templo, as edificações, ele aprisiona o rei, leva o rei junto, cativo, ele leva quase toda a população de Israel cativo na Babilônia, fica só os pobres, os miseráveis, mas não sobra nada, está tudo em ruínas em Israel. Isso acontece no século 6 a.C., então são 600 anos antes de Cristo, e nesse período a gente tem também o profeta Isaías e o profeta Jeremias fazendo o ministério. Então, Isaías e Jeremias, eles estão mais ou menos nesse período aí, em que a Babilônia invade Jerusalém, invade Israel, destrói tudo, leva o povo cativo e o povo é escravizado. O profeta Jeremias profetiza dizendo que Israel ia passar 70 anos escravo na Babilônia e depois Deus ia trazer eles de volta. O motivo dessa invasão da Babilônia é que o próprio Deus orquestra isso. O tempo todo os profetas estão dizendo: Deus está preparando uma invasão de uma nação, de uma outra nação. Isso não é uma coisa do acaso, né? A gente teve a pandemia e daí a gente se cadê Deus? Onde está Deus? Tal. Deus falou com os profetas dele. Deus falou com os homens e mulheres, porque a Escritura fala que ele não faz nada sem falar antes com os seus servos, os profetas. Então, a gente já começa lendo Daniel e pensando o que eles estão fazendo lá, considerando as profecias que foram feitas antes, ajudando a gente a se situar, como meu pai falou lá na aula. Todas as nações têm uma ideia de uma divindade territorial. É o Deus desse país, é o Deus dos babilônios, é o Deus dos persas, é o Deus dos medos. Mas quando a gente chega no Deus dos hebreus, o Deus do judaísmo, ele é considerado o Deus do mundo inteiro. Ele é o Deus dos céus e da terra e de todas as nações e de todos os povos. E esse Deus, que é o Deus não só de Israel, embora só o povo de Israel conheça ele, porque ele só se revelou para esse povo através desses profetas. Esse é o Deus que fala: eu estou levantando uma nação, que é a Babilônia, e ela vai vir contra vocês, porque vocês abandonaram a devoção exclusiva a mim. O povo adora os ídolos, Deus traz o juízo, e Daniel é um cara que é levado novo para o cativeiro. Então, junto com muitas pessoas, Daniel é levado para o cativeiro na Babilônia, na juventude, e ele é separado, o capítulo 1 de Daniel fala isso, para servir na corte do rei. Quando a gente chega no capítulo 6, algumas coisas já aconteceram, só para refrescar a sua memória. Daniel já interpretou, ele revelou o que o rei tinha sonhado,
E ele não só revelou o que o rei tinha sonhado, ele deu a interpretação, porque o rei Nabucodonosor chega e fala assim, junta todos os feiticeiros, os magos, por quê? Porque o contexto cultural é um contexto de pagão. Então a religião de toda a antiguidade, todas as nações têm um contexto pagão. Todas as nações acreditam em múltiplos deuses e que esses deuses podem ser acessados através de elementos da natureza e de práticas e de rituais. Todas as nações da antiguidade. Só tem uma nação na antiguidade que acredita no monoteísmo. É a nação judaica, são os judeus, é Israel. Só Israel acredita em um único Deus que está acima de todos esses outros deuses e que controla a história. As outras nações têm os seus deuses nacionais e tem os seus mágicos, agoreiros, feiticeiros. Então, o que acontece é que o rei Nabucodonosor tem um sonho, e daí ele chama todos os feiticeiros do reinado, que cada um representava uma divindade e tudo mais. Eles chegam e ele fala assim, vocês vão me dizer o que eu sonhei, e daí vocês vão dizer o que significa. E daí eles falam assim, fala para nós aí, rei, o que você sonhou, que daí a gente vai ver. E daí ele repete 3 vezes, ele fala assim, não, vocês vão me dizer o que eu sonhei, eu não vou dizer o que eu sonhei, e vocês vão interpretar o que eu sonhei. E daí eles, então, diz para nós aí o que o senhor sonhou. Eles falam, eu sei que vocês estão falando isso porque vocês entenderam que eu vou matar todos vocês se vocês não me revelaram o que eu sonhei. Então ele declara, todo mundo vai morrer. Só que Daniel tinha sido levado pequeno, a gente sabe lá, ele está junto com outros jovens hebreus, ele é parte da família real, da nobreza, e quando você vê a descrição de sábios, o sábio é uma classe desses feiticeiros, esses magos, esses místicos, que é tudo xamã, é tudo pagão, é tudo invocação de espíritos, das divindades antigas lá e etc. Então, quando os sábios são chamados, Daniel, que estava vindo lá de um deus estrangeiro, é colocado no bolo. E ele ouve falar que Deus vai matar todos os sábios, inclusive ele. O que ele faz? Ele jejua, ora, e Deus dá a revelação do sonho e a interpretação. Nesse momento que Daniel faz isso, ele é colocado como superior dos mágicos da Babilônia. Então, isso já acontece no capítulo 1, capítulo 2. Capítulo mais para frente, o que acontece é que ele recebe uma visão de o rei tem um sonho que não consegue interpretar, Daniel também interpreta esse sonho, e no sonho tem uma estátua gigante, Daniel interpreta o que significa a estátua, e ele tem uma interpretação do que é uma pedra que cai e destrói toda a estátua, e ele entende que aquilo é o reino de Deus que vai vir e vai sobressair todos os reinos da terra. Daniel já teve uma visão do reino de Deus aqui, quando a gente chega no capítulo 6. Ele já teve essa revelação desse domínio de Deus que vai vir e vai governar toda a terra, superando o reino dos homens. Daniel também já interpretou, até aqui o capítulo 6, o sonho da árvore do rei Nabucodonosor, o mesmo rei que chamou ele lá, que invadiu, destruiu Jerusalém, trouxe ele interpretou primeiro, ele revelou o sonho, interpretou, depois teve esse sonho da estátua e depois teve o sonho de uma árvore. E nesse sonho da árvore, Daniel profetiza que o rei vai se tornar tipo um lobisomem que vai comer com os jumentos selvagens, capim, vai crescer as unhas. Eu só sempre penso no Zé do Caixão, até que ele deixe de ser arrogante. E daí no capítulo anterior a gente tem essa passagem interessantíssima, em que o rei Nabucodonosor morre, o filho dele, Belsazar, assume, ele é o novo rei, e ele está um dia celebrando com os elementos, os cálices, as taças, que eram do templo de Jerusalém, que eles tinham pego, e eles estão comendo e tal, e daí de repente aparece uma mão, aí eu lembro sempre da família Adams, mãozinha escrevendo na parede. Ele fica assustado, não entende o que está escrito, de novo quer saber quem que pode interpretar. Daniel está em cena novamente. E o que está escrito? Mene, mene, tekel, parsim. Daniel interpreta o escrito, fala que vai vir um juiz de Deus sobre ele, e ele diz o seguinte, Daniel 5, 20 ou 22, quando o coração, agora Daniel está explicando o que aconteceu com o pai do Belsazar.
E aí ele diz: quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, ele foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como dos bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Quem que tem domínio sobre o Brasil? Deus, o Altíssimo. E Ele dá para quem? Quem que Ele põe lá para ser presidente é quem Ele quer. Não é quem o povo quer. Isso aqui é só um teatrinho. Entendeu? E o senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. E vem o juízo, na mesma noite o cara morre. Daniel é feroz, né, gente? Fala sério. Também não comia carne nem doce daí. Daniel serviu mais de 70 anos num cargo político, como conselheiro de Estado. E depois de 70 anos ele começa a interceder, capítulo 9 fala, pelo cumprimento da profecia de Jeremias, que Jeremias fala: vocês vão ficar 70 anos no exílio e depois vocês vão voltar para Jerusalém, para Israel. Quando dá 70 anos, Daniel começa a interceder e fala: Deus, por favor, cumpre a sua promessa e a profecia de Jeremias, faz o povo voltar. Ele serviu o Senhor fielmente até o fim da sua vida nesse período de cativeiro. Ele foi uma presença fiel na política. Ele teve encargo político da juventude até a velhice. E agora o que acontece aqui é que o rei estabelece 120 sátrapas, já a gente vai falar o que é isso, e Daniel é um dos supervisores, e aí novamente ele está num cargo político. Então é como se ele, entre as mudanças de imperador, Daniel nunca saiu do poder, ele é realocado apenas. Você é o líder dos magos, agora você é o intérprete disso, agora você é o presidente dos sátrapas. Então Daniel nunca é removido e ele é sempre estimado, não importa o imperador que está lá, o imperador estima ele e reconhece a honra, a história dele e tudo que ele já viveu. Uma coisa para a gente ter muito claro é que Daniel não está numa situação de um refugiado. A gente tem um pouco de noção do refugiado, né? O Brasil recebe muito refugiado, Venezuela, Afeganistão. A gente fala aqui do pessoal, Síria. Sexta-feira tinha um irmão nosso aí da Síria que estava aqui na vigília, está aqui há 7 anos no Brasil. Então a gente tem contato, né? Os cubanos que estão congregando aqui com a gente também. Então a gente entra em contato com gente que é refugiado de muitos lugares, haitianos, e aí vai embora. E é muito triste a situação do refugiado, porque o refugiado ele perdeu tudo na terra dele. Só que quando a gente encontra um refugiado aqui, a situação dele está melhorando, porque agora ele está num lugar bom como o Brasil, que tem comida boa, tem emprego, o clima que, embora a gente passe um pouco de frio, ele é um clima bom. Gente, o Brasil é um país maravilhoso. Ele é muito bom mesmo, é muito bom morar no Brasil. Agora está meio fresco da minha memória, né, de ter ido para o Oriente Médio, ter ido lá para o Marrocos, para o Egito. Gente, o Brasil é incrível, sério. Sério, você tem que dar uma andada aí. Você fica só vendo Estados Unidos e você acha que o Brasil não presta. Vai ver o resto do mundo. O Brasil é um país maravilhoso, gente. Você tem banana, você tem manga, você tem todo tipo de fruta. Você tem o carnaval, que a gente está pedindo para Deus acabar com ele. Café, gente. Curitiba, então, café. E daí você pensa, poxa, o refugiado é muito triste, mas está ficando bom. Mas, gente, a situação de Daniel não é de refugiado, é muito pior que de um refugiado. Sabe por quê? Porque Daniel não foi expulso do país dele porque teve uma guerra e foi para um país onde agora ele é livre e ele pode simplesmente recomeçar tudo. Não, ele foi levado cativo, ele é um escravo. O Império Babilônico não é amigo de Israel. Não existe uma relação pacífica entre os dois, existe uma relação de dominação, de imposição. Todo o serviço que Daniel faz no seu cargo político é um serviço a um povo inimigo. O tempo inteiro ele está servindo o imperador inimigo, que matou muita gente do povo dele, talvez matou parente dele,
matou gente da realeza que ele conhecia, aprisionou ele, aprisionou a família dele, levou embora para um país estranho, agora falava uma língua estranha, não tinha respeito por eles. Se ele quer preservar alguma coisa, tem que ser meio na surdina. Será que eu posso não comer essas paradas que a lei de Moisés proíbe? O cara fala, então fica uns 10 dias sem comer, vamos ver se vai dar certo. E o cara morrendo de medo de ser morto, porque Daniel não estava comendo bem. Tudo isso é muito importante antes da gente tirar alguma lição. É importante a gente entender o contexto. E quem é o rei aqui é Dario. E daí existe um monte de discussão, eu não vou entrar nisso, se ele é o filho do Assuero, da Ester, etc. Mas o fato é, ele constitui esses 120 sátrapas. E o que são os sátrapas? Os sátrapas, eles eram governadores de províncias. A função deles era coletar impostos e ser o juiz da província. Então ele coletava, eu acho que eu não vou ficar atento, mas são pouquinhos slides, né? Isso. Está na Babilônia, já falei, pode passar. Isso, pronto. Então, o sátrapa, ele é governador de uma província, ele é o juiz dessa província, ele é responsável pela segurança dessa província, e ele tem o dever também de conter os rebeldes, porque está sempre tendo rebelião. A unificação de império nunca existiu em nenhum império, sempre tem revoltas. Então esses sátrapas, 120, eles foram distribuídos para eles tomarem cuidados dessas regiões. Só que o que acontecia? Não tinha lealdade também do sátrapa para o imperador. Então, quando tinha a chance, vamos chamar ele de vice-rei, fica mais fácil, menos trava-língua. Esse vice-rei, quando ele tinha a chance, ele no imposto. E o texto deixa muito claro isso. O imperador coloca 120 sátrapas, 20 reis, só que ele coloca supervisores, ou como está chamado de presidentes. Por quê? Para não sofrer algum prejuízo, porque ninguém é confiável, gente. E já nós vamos entender por que ninguém é confiável, e por que o cara que coleta, ele precisa de um supervisor. E assim, para nós pode parecer meio óbvio, mas é que se você for comparar com as leis de Israel, não é tão óbvio assim, porque em Israel você não precisava de um monte de supervisor para tudo, não existia essa obsessão com medo, porque o cara vai roubar, o cara é aquilo. E o Daniel está nesse cargo de presidente, que é chamado historicamente dos olhos e ouvidos do rei. Então esses 3 presidentes, cada presidente acabava ficando com uns 40, né? Se fazia a matemáticazinha, 40 vice-reis para ele cuidar, ele vê se o cara estava realmente coletando impostos, se ele estava exercendo a função dele de maneira adequada. E Daniel, exercendo esse papel, ele começa a se destacar. E o rei pensa até em colocar ele como talvez o líder dos 3, ou como se fosse um vice-imperador de toda a Babilônia. Quando a gente olha para Daniel e começa a pensar nisso, a gente precisa lembrar de Zaqueu também. Eu acho que é legal para a gente fazer essa ponte. Por quê? Porque Zaqueu fazia uma função como a de Daniel, ele é o líder de coletor de impostos. Então ele não era só um coletador de impostos, mas ele também fazia essa supervisão dos coletadores de impostos. Isso fazia com que Zaqueu fosse odiado pelo povo. Isso é muito claro para nós no Evangelho, tem esse detalhe. Aqui no livro de Daniel, Daniel não coloca isso, mas é que eu acho que Daniel era muito humilde. Mas a situação da nação é um pouco diferente? É um pouco, porque no tempo de Zaqueu, o Império Romano está dominando sobre o povo hebreu. E agora, quem domina sobre o povo hebreu é a Babilônia. O templo está reconstruído em Jerusalém, no tempo do Império Romano, no século I? Sim. A situação não é uma situação de tanta miséria. No entanto, Daniel é alguém que trabalha para o imperador, que destruiu a nação dele. Você acha que tem gente que não achava que ele estava traindo Deus? Você acha que tem gente que não pensava que Daniel estava traindo a nação por causa do serviço dele ao governante atual? E daí, mais uma vez, magnífica aula do meu pai, pode nos ajudar nesse momento. Daniel podia ter escolhido não trabalhar mais para o imperador, porque Neemias trouxe uma porção de gente de volta para Israel, e quem quisesse podia ir. Daniel escolheu não ir. Daniel escolheu ficar servindo o imperador. Foi uma decisão que ele fez.
Mas a gente pode também comparar Daniel com o Jonas. Porque Jonas também foi enviado por Deus para profetizar, sabe onde? Nínive, que é a capital na época da Babilônia, do Iraque, o mesmo lugar. Jonas fugiu do chamado dele. Daniel não fugiu do chamado dele de servir líderes tiranos e que foram inimigos do povo. Daniel é o exemplo perfeito de uma presença fiel na política, e Jonas é um exemplo perfeito de uma ausência infiel. Ok, fazendo um pouco essas relações aí, ajuda a gente a se encontrar e entender mais ou menos a função deles, o papel que cada um exerceu. Eu acho que isso tudo, começando a pensar nisso, faz a gente pensar que Daniel escolheu não voltar para Israel, quando Neemias começou a levar o povo e servir Nabucodonosor, e ficar lá e servir Belsazar, e depois o próximo imperador, porque Daniel, ele tinha uma noção da vocação dele. Ele sabia que era a vocação que ele estava fazendo ali. Não foi à toa que Deus colocou ele lá. Deus dava os sonhos, as revelações, as respostas, e ele ia sendo promovido. E eu acho que isso fala para nós no nosso coração, que o nosso serviço e a nossa relação com as nossas autoridades não está relacionado ao quanto eles merecem ou não, mas está relacionado a uma vocação de Deus para o seu povo. O chamado, a vocação não é uma coisa que eu escolho fazer. É uma coisa que o Deus que me criou e que manda no mundo inteiro e em mim fala, é isso que você vai fazer. E não existe vocação em que não haja resistência daquele que foi vocacionado. Acho que estava conversando, falei domingo passado, falando com a minha esposa aqui, alguma coisa sobre isso, né? Eu não queria ser pastor, eu amo isso, eu amo Jesus, mas eu queria ser apenas um intercessor. Eu queria ser pago para orar 8 horas por dia e só. Mas vocação não é uma coisa que a gente escolhe, é Deus que escolhe. E Daniel era submisso à vocação, porque eu acho que se ele fosse escolher, ele não escolher servir Nabucodonosor, que destruiu o templo, que pegou os utensílios, profanaram todos os utensílios, tomando, e ele vai lá e ele emite aquelas palavras de juízo. Agora você imagina, no tempo de Acabe, ele rejeitou o profeta do Senhor, o profeta Micaías, porque ele diz, esse cara só profetiza o que é mal. Eu não quero ver esse profeta. Mano, toda vez que Daniel entra em cena, o rei vai morrer. Não, porque é juiz de Deus em você. Ah, mas esse sonho o que significa? É porque o seu reino vai ser destruído. Mas esse sonho é porque você vai virar um lambizame. Então assim, ele não fazia aquilo porque ele curtia, a cabeça dele podia rolar, com certeza ele tinha a crítica do próprio povo hebreu, pensando ele lá como alguém que ajudava na coletoria de impostos, para o imperador não ser roubado. Você acha que não tinha uns crentes meia boca lá, que falavam assim, não, deixa roubar, esse cara merece ser roubado? Sim ou não? Daniel não quis ir embora. Quantos de nós temos pensado em ir embora do Brasil por causa dessa situação econômica ruim que a gente está vendo? Tempos atrás atendi uma pessoa que falou isso. Nossa, pastor, ele falou desse jeito. Eu parei de fazer devocional, eu só vi as notícias e eu passei meses pensando como eu poderia ir embora do país. O Senhor tocou meu coração na semana que eu voltei a fazer devocional. As coisas não pareciam mais tão ruins assim. E eu entendi que era uma fantasia da minha cabeça. Uma pergunta para nós: será que a política vai melhorar? Irmãos, não sei. Eu não sei quem vai ganhar. Eu não sei se vai melhorar, se vai piorar. Mas a pergunta mais importante é: qual é o meu chamado? Não é se vai mudar. Não é. A pergunta é: o que Deus me chama para ser, para fazer? Qual é a minha vocação? Porque não interessa se está bom, se está ruim. Porque o que importa é que um dia você vai encontrar o Altíssimo
E tudo que vai ficar exposto é se você foi fiel ou não. Se você disse sim ou não para aquilo que era a razão da sua vida aqui na terra. Daniel dá uma aula para nós sobre presença fiel numa situação caótica. E o texto fala para nós que ele serviu por mais de 70 anos ao Império Babilônico. E a relação dele no verso 3 fala que é movido por um espírito excelente. 2 vezes no livro de Daniel aparece isso. Ele tinha um espírito excelente. Deixa eu falar uma coisa. Ninguém consegue dar tudo de si, ser excelente no trabalho, se tiver um coração dividido. Você precisa ter certeza. Você precisa ter certeza que é isso que você existe para fazer. E daí você vai ser excelente. Isso tem a ver com família. Vou começar por aqui. A gente estava ontem comendo uma pizza lá no Bruno, algumas poucas pessoas. O Bruno não chama muita gente na casa dele, não. Ele não gosta. É para poucos. Glória a Deus. Obrigado, senhor escolhido. E daí, uma hora a gente falou sobre disciplina de filho, e daí a gente comentou sobre uma linha da educação. Geralmente são os reformados, né, mais xiitas, que vão dizer que não deveria ter escola para criança, culto infantil, mas que os pais deveriam ensinar o filho a ficar quieto, sentado na palavra o culto inteiro. Isso é hoje, tá? Isso não é no passado, não, é hoje mesmo. E daí, né, teve gente que pensou, meu Deus, mas como? Eu falei, se não existe a prática da disciplina em casa, não vai acontecer na igreja, né? Isso é muito óbvio. Chega no louvor, criança que não louva em casa, não vai louvar no culto. Não sabe o que fazer, não aprende a fazer, não vai fazer, né? Em casa, só a única disciplina é TV ligado para ver se dá um sossego, mas não existe esse empenho, não existe essa, vamos ficar quieto agora? Porque eu vou ser pai daqui a pouco, eu vou ver o que é, se não for nada disso, depois eu volto, tá? Mas eu penso comigo mesmo, a prática do silêncio é importante para a minha alma, a prática da meditação, da devocional, ela é importante para mim, e porque ela é importante para mim, naturalmente ela transborda para o meu casamento. Todo dia eu oro com a minha esposa. Hoje a gente está fazendo a leitura devocional do Oswald Chambers. A gente lê uma página, é uma página. A gente lê aquela página, eu faço uma oração, ela faz uma oração. Às vezes leva 10 minutos, às vezes leva meia hora. Cada dia é um dia, não existe forçação de que seja de um jeito específico. Mas isso transborda de mim. Eu convido ela para fazer silêncio. Às vezes a gente está em casa, fica uma hora fazendo coisa em silêncio. Ela sabe, eu estou em silêncio. Eu quero ficar em silêncio com Deus. Ela é influenciada por causa dessa minha devoção. Eu tenho certeza, na hora que as meninas vierem, 2 de uma vez, porque Deus sabe o que faz. Ele fala assim, meu filho, você é muito obstinado, você é implacável, tem que ser 2 para quebrar você. Então tá bom, quebra-me, Senhor, usa-me, quebranta-me. Eu penso muito nisso. Como eu vou ensinar o que eu mais amo fazer para os meus filhos? A gente foi visitar o Tito, os filhos da Chica e do Samuel, semana passada. Daí eu peguei ele assim na mão, né, que é miúdo, e daí comecei a orar por ele e fazer assim, ninar. E daí eu falei, vamos fazer uma oração por ele? Daí fiz uma oração de uns 10 minutos por ele, aqui, ó, e ele dormiu. Daí eu ri, sorri, e eu falei, eu sempre falo para a Maria Eugênia, eu acho que eu vou fazer isso com os bebês. Eu vou revezar. Quando for fazer meu momento de oração, eu pego aqui e vou orando em cima aqui. Eu vou fazer o silêncio, meu momento de silêncio, ou no dia que eu não conseguir na academia. O meu alvo é o Ian. Vai demorar, né, Jesus? Vai falar besteira, né? Daí esquece. Eu fui muito longe, né? Daí a gente falou sobre isso, sobre fazer as crianças ficar quietas no culto.
E daí, na hora, o profeta que estava quietinho na hora da pizza veio para fora, aquele zelo. Gente, mas se isso eu entendo como uma vocação da minha vida, e não tem nada mais importante do que eu criar os meus filhos no caminho do Senhor, eu vou dar um jeito de fazer isso acontecer. Eu vou dar um jeito de ensinar essas crianças a ter algum momento de silêncio, algum momento para orar com elas, para ler a Bíblia. Eu vou dar um jeito, porque é uma questão de prioridade, é uma questão de o que eu entendo como a minha vocação. Se isso é a minha vocação, eu vou executar isso. Eu nasci para isso, Deus me fez para isso, não importa a circunstância. O que falta para nós é convicção. A gente tem muita opção hoje, a gente não sabe o que é, a gente não sabe o que escolhe. E daí a gente fica olhando para todo lado, eu sou isso, eu sou aquilo. Você é chamado para ser santo. Você é chamado, Romanos capítulo 1, vocês que foram chamados para serem santos, para pertencer a Cristo Jesus. A gente precisa dar uma funilada um pouco em tudo que a gente entende como opção. Daniel, ele teve uma convicção de uma vocação que ele recebeu de Deus. Essa é a minha vocação. Tá bom, tá ruim, o império tá em ruínas, o império tá ruindo, o rei piorou, tá aqui, passa a cova dos leões, passa a fornalha, o cara vai sobrevivendo tudo aquilo. E ele é uma presença fiel na política, e a primeira coisa que eu queria pontuar para nós, é que a presença fiel na política não permite o ódio pelos governantes, não, é aquele mesmo. Se a gente vai ter uma presença fiel, e daí quando eu falo fiel, eu não estou falando que você vai virar deputado, que você vai virar vereador, mas é que você vai se expressar, você vai ter alguma expressividade, seja numa conversa com família, seja numa avaliação, seja na maneira como você constrói o seu pensamento. Você só vai ser fiel a Deus se você não permitir ódio pelos governantes entrar no seu coração, porque foi isso que Daniel fez. Ele não é movido por ódio, ele é movido pela vocação. E a vocação é encher essa terra com a glória de Deus. E para a terra ficar cheia com a glória de Deus, a gente precisa limpar e organizar tudo aqui. E isso significa participar do governo, da organização, de como as coisas estão sendo feitas. Então, a gente vê o apóstolo Paulo escrevendo em 2 Timóteo 2, em primeiro lugar, antes de tudo, peço que se façam orações por todos os governantes e todos os investidos de autoridade. Não pode ser ódio, não dá certo. Na verdade, inclusive, o Senhor Jesus fala que se você odeia alguém, ora por essa pessoa. Essa é uma estratégia que eu uso. Essa semana, eu estava saindo de casa, comecei a pensar em umas coisas, em umas conversas, nos negócios, eu comecei a ficar com ódio. Eu falei assim, não, eu vou orar, comecei a abençoar, Senhor abençoa. Comecei a abençoar tudo, orar tudo. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais ele orava 3 vezes por dia. E Daniel sabe uma coisa, como figura política que ele é, como figura pública. Capítulo 2, verso 20 ao 21, ele fala, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Quando ele diz dele é a sabedoria, ele está se referindo a ele mesmo, porque ele é que recebeu sabedoria dentro dessa estrutura. Quando ele está falando de Deus é a sabedoria, ele está se referindo a como Deus deu para ele conhecimento. E quando ele ora, dele é o poder, ele está se referindo aos governantes que Deus estabeleceu e a autoridade que deu. Então Daniel faz essa oração, e ele continua a oração dizendo, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. A igreja precisa ter clareza de que é Deus quem dá a sabedoria e Deus quem dá o poder. Dele é o poder, dele é a sabedoria. Ele concede aos homens e aos filhos dos homens como bem lhe apraz. E esse plano global de redenção não cabe inteiro dentro da minha cabeça. Eu não entendo como ele está sendo executado. Nós estamos no sábado do Evangelho. Historicamente nós estamos no sábado, irmãos. Nós vivemos um tempo profético que é entre a morte e a ressurreição, e a gente está se perguntando o que aconteceu, por que deu tudo errado, quando na verdade está dando tudo certo. É assim que a gente pensa. A gente está voltando a pescar, a gente está olhando para as desgraças, pensando, deu tudo errado, será que Deus não conseguiu? É só o sábado, meu irmão. O dia já vem raiando, está vindo a aurora da manhã, a estrela da manhã está vindo logo aí. O Cordeiro Santo está chegando, ele vai romper os céus,
Ele vai colocar tudo em ordem, os reis debaixo dos seus pés, esmagar a cabeça da serpente. A gente está só no sábado. Vamos falar um pouco dos inimigos políticos. Pode passar o slide. Versículo 3 a 5 fala desses caras que começam a ver alguma coisa em Daniel e estão tentando sabotar ele. O cenário político, ele sempre é um cenário de disputa e de poder, sempre, em todo lugar. Não mudou nada na democracia. Nesse sentido, os corações dos homens são iguais, é um querendo derrubar o outro dentro dessa pirâmide aí. Eu não sei se você se deu, ao trabalho de ver algum debate que foi ridículo, era só insulto. E provavelmente os crentes não conseguiam enxergar as autoridades naquele tempo, como Deus via. Porque o texto fala que Daniel é um homem muito amado. Deus trata Daniel com muita estima. Mas Jesus fala no Evangelho que o próprio povo hebreu, ele matava os seus profetas. Ou seja, porque eles não reconheciam a importância deles enquanto eles estavam vivos. Será que nós temos homens e mulheres de Deus que estão em cargos políticos hoje, que a gente não consegue enxergar o que eles significam para Deus? Porque a gente fica ouvindo notícia de terceiro, né? Porque o pastor não sei quem, porque o ministro não sei quem. O cara é irmão em Cristo. Você pega só o que escorre, né? Porque a mídia é fiel pra caramba. Agora a gente tem que entender uma coisa, na religião babilônica, eu quero esclarecer um pouco a situação para nós. Existia um fato que faz toda a diferença para Daniel ser uma presença fiel. A cultura babilônica, ela é amoral. O que significa amoral? Não significa que existe o certo e errado e eles fazem o errado. Isso é o imoral. Amoral significa que não tem certo e errado. Não existe essa orientação. Por quê? Tem um mito que foi descoberto no século XIX, chama o mito de Enuma Elish, descoberto em 1849 nas ruínas de Nínive, lá em Iraque. E descreve como os babilônios criam que o mundo teve origem a partir do assassinato dos deuses menores. Então existiam deuses menores que nasceram de Tiamat, não lembro o nome do outro lá. E esses deuses fizeram muito barulho quando nasceram, e daí os deuses maiores não aguentaram o choro dos neném e assassinaram os seus filhos deuses. Com as partes dos corpos desses filhos deuses, o que eles fizeram? Criaram corpos celestes, as estrelas, e criaram os planetas. É assim que o mundo surgiu, é assim que o mundo foi criado. E a ideia deles era que os planetas, eles eram deuses. Então, todo o ponto de referência deles da divindade, da moral, era de cruéis assassinos. E os deuses da Babilônia nunca deram uma lei escrita para o povo. Ou seja, nunca existiu uma orientação falando isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui é certo, isso aqui é errado. O que isso ocasionou na Babilônia? Isso ocasionou cidadãos sem ética, sem moral. Se você não tem esclarecido uma lei divina que diz o que é certo, o que é errado, o povo vive sem regra. Mas o povo tinha uma espiritualidade. Como é que essa espiritualidade acontecia? Ela acontecia no fato em que eles tentavam compreender a vontade dos deuses observando as estrelas pela astrologia. Então presta atenção, gente, nós temos um livro escrito, certo? Nesse livro fala o que Deus pensa, o que Deus quer, como o mundo deve funcionar. Os babilônios não têm esse livro. E eles têm um mito de que os planetas e as estrelas são deuses. Então, o tipo de espiritualidade, de religião da Babilônia, acontecia pela observação das estrelas. Para eles tinham dois tipos de estrelas. As estrelas fixas, que a gente chama hoje de zodíaco, e as estrelas móveis, que são os planetas. E eles consideravam os planetas deuses. Então eles começam a observar o movimento dos planetas, crendo que os deuses estavam se comunicando e planejando alguma coisa para a vida deles. E daí eles começaram a escrever a adivinhação dedutiva a partir desses pequenos horóscopos. Tá bom você que gosta de horóscopo?
Mas a lei judaica era muito clara, e ela dizia: não imitem as práticas pagãs das outras nações e não tentem adivinhar o futuro pelos métodos deles. Era muito claro, estava lá na lei de Moisés, Deuteronômio capítulo 19, quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus der a vocês, não aprendam os costumes abomináveis desses povos, que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou sua filha viva em sacrifício, que não seja adivinho, prognosticador, agoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia, ou que consulte os mortos, porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os adivinhos e prognosticadores, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Deus faz uma lista exaustiva de toda tentativa de alcançar informações espirituais, benefícios espirituais por meio de práticas naturais. Hoje isso é chamado de ocultismo. A lista começa com coisas bem levinhas: ninguém mata o filho. E termina com umas coisinhas aí que parece que às vezes são mais tranquilinhas. Por exemplo, o que é o agoreiro? Os agoreiros adivinham as coisas da posição das estrelas e atribuem suas estações tanto aos planetas quanto aos signos do zodíaco para os seus respectivos aspectos. De qualquer forma, concorda-se plenamente que os augúrios, bem como as observações frívolas das estrelas, são aqui condenadas, quando os homens, em sua curiosidade absurda, supõem que todos os eventos e circunstâncias estão sob o domínio das estrelas. Isso aqui é a explicação de Calvino sobre agoreiro. Prognosticador: estes se gabavam de serem matemáticos, e este é o ofício de Satanás. É a ação de Satanás para roubar os nomes respeitáveis de virtudes e coisas boas e tornar um disfarce de mentiras, chamando eles de sábios. Por exemplo, os impostores babilônicos e egípcios são chamados de sábios, lá com Moisés e com Daniel. E assim, uma vez que os profetas são chamados de videntes, Satanás colocou contra os profetas os vãos prognósticos dos falsos profetas, para surpreender as mentes simples. Então Deus começa a dar umas orientações lá na lei. Daniel vai para a Babilônia e Daniel conhece a lei. É por isso que Daniel, estando na Babilônia, ele não come aquelas comidas, porque não podia comer carne de porco, não podia comer camarão, não podia comer um monte de coisa que estava na lei. Ele fala: eu vou seguir a lei mesmo fora da minha terra natal. Daniel sabia: não se misture com a magia, não aceite adivinhação e nada disso. E daí a gente entende o contexto de Daniel no contexto político. Eu sei que no contexto político tem também trabalho sendo feito, satanismo, ocultismo e todo tipo de coisa. Por quê? Porque a gente está falando de poder, a gente está falando de gente cega por poder. E existe a tentação disso. Uma vez uma pessoa veio para mim, uma pessoa que estava na igreja faz muito tempo, um dia chegou na reunião de oração, calma, desacelera o cérebro, Senhor, amém. E falou assim: pastor, eu fui na cartomante essa semana. Eu queria bater na cara. Nossa, eu vou bater na sua cara. Não, eu fui lá na cartomante, as coisas estavam muito difíceis para mim. Oramos, repreendemos, mas a bobeira não saiu da pessoa. A pessoa não está no nosso meio mais. Olha o que Daniel fala, no capítulo 2, verso 22. Deus revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Quem revela os mistérios? Deus. Não são as estrelas, não é o horóscopo que diz o que vai acontecer. Deus, Ele está no meio de uma cultura que exalta tudo isso. Segunda coisa, pode colocar aí para nós. Uma presença fiel na política existe comunhão bíblica com Deus. Daniel foi levantado no mundo político por Deus devido ao seu compromisso com Deus e com a sua palavra. Deus levantou ele de propósito. Deus sabia que ele não ia se contaminar por causa da consagração dele. A cultura da Babilônia era pagã. Ele não ouviu as interpretações como os povos da época dele. E o texto fala que ele era fiel. Fidelidade não pode ser desenvolvido sem que uma lei seja comunicada, uma noção clara do que é o certo e do que é o errado. Daniel é destacado e ele vai sendo promovido, por quê? Porque ele tem um espírito excelente. Ele é fiel, ele é honesto. Gente, o que é mais difícil de encontrar no mercado de trabalho hoje é caráter, lealdade. As pessoas não têm caráter, elas não são honestas, elas não falam a verdade,
elas mudam as coisas, manda o documento errado e fala que mandou, não manda e diz que a culpa foi do outro, não vai no trabalho e diz que foi, some, rouba a caneta do trabalho. Daniel só foi crescendo no ambiente político porque ele tinha uma relação com a lei, coisa que aquele povo não tinha, e por isso eles não tinham ética. Caminhando para o desenrolar da nossa história, pode passar, o decreto. Quando a gente olha para a cultura persa, o conceito de reino é indissociável do divino. Então o rei, ele é Deus também, ele é uma figura divina. E o decreto é feito proibindo por 30 dias que se ore. Nossa, eu estava na vigília pensando nisso, eu falei, meu Deus, se eu ficar 30 dias sem orar, eu morro. Matthew Henry fala assim, que a gente não tem o direito de roubar Deus do tributo que Ele merece receber dos homens por 30 dias. Deus merece ser invocado. E não há um dia sequer que a gente possa privar Deus disso. E ficar 30 dias sem orar é roubar do ser humano todo o conforto que ele pode receber de Deus. E aí vem uma pergunta, né? Será que se essa lei fosse colocada, alguém ia sentir falta de orar? 30 dias, você não pode falar 30 dias com Deus. Talvez tem gente que nem ia fazer diferença. O que acontece aqui é que a devoção de Daniel leva ele a ser perseguido. E a resposta dele, diante do decreto, pode passar. A resposta dele é muito simples. Verso 9 fala, Daniel ouviu do decreto. Verso 10 fala, e ele foi para casa e orou 3 vezes. E abriu a janela. Muito simples. Sabe por quê? Porque ele tinha a palavra para se apegar. Ele estava mais ligado na lei de Deus do que nas leis que os homens estavam fazendo. Ele estava vendo alguém que estava sentado no trono. Ele não se desesperou. Continuou tudo normal. Eu podia ter fechado a janela. Não, hoje vai ser de janela fechada. Não, vai ser de janela aberta mesmo. Todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber que eu continuo fiel ao Senhor. Onde está a minha esperança? Onde está o meu coração? E daí tem uma coisa para a gente entender. Muita gente podia fazer associação de que porque Daniel estava servindo ao imperador, ele estava traindo a Deus. Ele estava adorando o imperador. Porque percebe que Daniel faz uma dissociação. Ele não passa a trair o imperador. Ele não deixa de fazer o trabalho dele de fiscalização do recolhimento de impostos. Porque na mente dele está muito claro essas duas coisas. Eu não estou adorando o imperador, eu estou servindo. Faz sentido isso? Faz sentido para nós isso no domingo que vem? Que não interessa quem as pessoas da sua família vão votar, não necessariamente isso significa que elas estão traindo a Deus. Se você acha que eles tinham que votar nesse ou naquele, daí eles não vão, isso não significa que eles estão traindo a Deus. Daniel continuou servindo aquele que estava impondo algo que ia prejudicar ele mesmo, mas ele não se rebelou. Presta atenção, nenhuma das duas opções vai ser boa semana que vem. Eu e minha esposa, a gente fala assim, qualquer uma das duas opções é juízo de Deus para o país. Qualquer um dos dois. E se alguns cristãos acham melhor votar nesse ou naquele, isso não significa que eles estão traindo a Deus. Isso faz eu lembrar do nosso irmão Maurício Cunha, né? Ele foi convidado pela Damares para atuar como secretário nacional do direito da criança e do adolescente. Um homem piedoso, conhecedor da escritura, teólogo. Tem um trabalho em Fazenda Rio Grande aqui, que é conhecido na toda a América Latina de trabalho com crianças vulneráveis. E esses dias saiu um resultado do trabalho dele. O Brasil reduziu em 55% mortes de crianças e adolescentes por agressão. Entre 2018 a 2021, a média anual era 10.658 mortes de crianças e adolescentes por agressão. Em 2021, foram 5.579. Antes de aceitar o pedido, ele veio falar comigo, pediu oração. Falou, não sei se eu aceito. Eu sei que eu vou ser atacado, eu sei que eu vou ser criticado por me associar com esse governo. Mas a verdade é que isso sempre vai acontecer. E de novo, você não tem que se preocupar se as pessoas estão achando que você está fiel.
Você não tem que se preocupar com as críticas. Na verdade, sempre, 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 as críticas são um sinal da sua fidelidade. Não todas. Algumas são um sinal da sua burrice mesmo. Mas Daniel sabia que ele não estava traindo Deus. Ele não estava adorando o imperador porque ele continuava fiel. E o que acontece é que ele se torna não só uma presença fiel, mas uma testemunha fiel. Daniel se torna uma testemunha fiel na política. Ele traz glória para Deus. Eu quero trazer mais pelo menos um exemplo para nós aqui. O general Naamã. Alguém lembra da cura dele? Ele era leproso, chega para Eliseu, pede para Eliseu curar ele. Eliseu manda ele tomar banho 7 vezes no rio, ele fica bravo, fala, tem rio melhor lá na Síria, mas vai tomar banho. Depois que ele levanta a pele dele está como a pele de um bebê, e quando ele fica impressionado e ele adora a Deus, no final, na despedida, na hora dele ir embora, ele fala assim para o profeta Eliseu, eu sou o servo do rei. E quando o rei entra no templo do Deus Rimon, ele se prostra e toca na minha mão para que eu me prostre também. Que o Senhor me perdoe agora que eu sou o seu servo, por ter que me prostrar diante do templo do Deus Rimon. E o profeta Eliseu fala, vá em paz. Ele estava servindo um rei que era idólatra. E isso não significava infidelidade a Deus. Porque ele não adorava o governante. Ele continuava adorando quem está acima do governante. Caminhando para o final, eu acredito que o motivo pelo qual Daniel não idolatra os imperadores é porque 3 vezes ao dia ele se ajoelhava diante de quem realmente reinava. E a disciplina faz algo com o nosso coração e com o nosso entendimento. Eu não sei, essa conversa saiu várias vezes nos últimos dias, mas existem pelo menos 2 versões de mim. E eu posso dizer que existem talvez 3. É a versão quando a minha devoção está bem assim, rasa, no básico, daí a minha esposa sente, os meus amigos sentem, minha família sente, a igreja sente. Eu sou uma pessoa. Quando a minha devoção está mais ou menos, que eu estou fazendo todo dia, mas não estou ainda o suficiente, e o nível super saiyajin, que é quando está intenso, intensamente buscando a Deus. Eu sou pessoas completamente diferentes, porque o que eu faço direciona o meu coração. Eu acho que era só jejuando o resto da vida e orando 3 vezes por dia para Daniel estar pronto para ser fiel no ambiente político. Eu acho que isso ensina para nós algumas coisas, e uma delas é que tem época da sua vida que você não tem condição de pensar nessas coisas, nem de ler essas coisas, porque você não tem sanidade, você não tem comunhão com Deus o bastante, você não vai dar conta, você vai estourar. Então você faz o seguinte, não fala nada não, irmão, entendeu? Fica quietinho para nós gostar de você. Daniel se manteve limpo da idolatria política. Ele sabia que muitas vezes ele foi mais sábio que o rei. Não é essa a história dele? Alguém que foi mais sábio que o rei. E alguns de nós falam assim, meu Deus, eu sou mais sábio que esse governador, que esse presidente. Só que Daniel nunca falou mal dele. Daniel nunca blasfemou. Sabe por quê? Você não pode abençoar o que você critica. Você não pode abençoar quem você ataca, porque na hora que você libera uma palavra destrutiva, as portas se fecham para que você sirva aquela pessoa, na debilidade dela, na fraqueza dela. Corrigir é uma coisa, falar mal é outra coisa bem diferente. Tem gente que fica achando que é profeta porque fica falando mal dos outros. João Batista não ficava falando mal, ele olhava nos olhos, ele falava, se arrependa, o reino está próximo. Você é uma raça de víboras, o seu pecado precisa ser limpo, você não está livre do inferno. Isso não é falar mal, isso é ter coragem, isso é ser fiel, é uma presença fiel, é uma testemunha fiel. Último ponto nosso. Pode passar.
Travou? Vamos ver. Eu não posso falar antes de aparecer. Ok. Não vai mudar mesmo. Então vamos lá. Porra, Senhor, aleluia. Isso a gente já falou, pode passar para o outro. O último. Não tem? É um ataque. Acabou, não tem mais ou tem? Não tem o 4? Foi coisa do inimigo mesmo. Quarta reflexão é: uma presença fiel na política tem os seus olhos na cidade que ainda não chegou. Como que ele orava? De joelhos. Como? 3 vezes. A janela estava como? Aberta. E ela apontava para onde? A cidade que ainda não chegou. Daniel servia o império. Ele tinha o seu cargo político, ele exercia a sua influência, mas todos os dias ele olhava com base nas profecias, nas promessas, na esperança de que o Senhor restauraria todas as coisas e o seu povo seria trazido de volta para Jerusalém. Essa é uma lição para nós. A gente só pode ser fiel na nossa relação com a política se a gente tiver os nossos olhos na cidade que ainda não chegou, a nova Jerusalém que desce do céu. 2 Pedro 3,13 fala: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Se a gente não olha para a cidade que ainda não chegou, nós vamos tentar executar a parte errada do plano. Agora não tá na hora da parte do plano em que só fica os justos aqui. Não é essa a hora do plano ainda. O plano é: agora deixa tudo misturado e você brilha a sua luz bem forte aí. Mas vai chegar essa hora do plano. Vai chegar. E não é agora. Isso significa que eu não preciso perder minha paz, eu não preciso perder o meu amor, eu não preciso perder minha esperança por causa de quem está sentado agora na cadeira presidencial. Eu estou com os olhos na cidade que ainda não chegou. O plano agora não é esse. Jesus não vai sentar lá em Brasília. Não é esse o plano. Então você fica tranquilo que está tudo certo. Porque o Senhor está levantando uma outra nação, que é uma nação de sacerdotes. E Ele é o rei dessa nação. Ele é o líder dessa nação. E Ele está preparando essa nação para quando Ele fizer uma entrada triunfal. Que dessa vez não vai ter somente algumas crianças falando Rosana o que vem no nome do Senhor. Não vai ser só umas criancinhas que vão reconhecer. Vai ter uma noiva espalhada pela face da terra que vai reconhecer Rosana o que vem no nome do Senhor. O fim da história a gente sabe. E o que aconteceu foi que Daniel é jogado na cova dos leões. Os leões não fazem nada. O rei que gostava dele vai lá, pergunta se ele está vivo, do lado de fora da cova. Daniel fala que está vivo, a cova é aberta, e os caras que estavam tentando matar ele são jogados, e antes deles chegarem no fundo da cova, os leões destroçam eles. E o que acontece no fim da história é que o imperador Dario reconhece a autoridade de Deus e reverencia e teme a Deus. Ele não é só uma presença fiel, ele é um testemunho fiel. O nome de Deus foi glorificado. O próprio rei adora a Deus por causa do testemunho de Daniel. Esse é o nosso chamado também.
Amém, irmãos? 2 pessoas perguntaram para a gente quem que a gente vai votar. A gente não respondeu. Mas a gente explicou como essas pessoas podem ter alguma sabedoria para tentar escolher. Sabe por quê, irmãos? Isso aqui que nós estamos fazendo é mais importante. O que nós vamos fazer domingo que vem não é não importante, é importante. Mas o que nós fazemos aqui todo domingo o ano inteiro é mais importante, para a gente destruir por causa disso. Eu quero orar com vocês, coloca de pé. Senhor, eu te agradeço, que a sua palavra ilumina o nosso caminho, nos instrui, nos ensina a caminhar, nos ensina a viver. E o meu pedido, Senhor, é que a gente saia daqui nutrido, fortalecido, cuidado pelo Senhor. E, Senhor, agarrado às suas promessas, agarrado à sua palavra e o que o Senhor tem reservado para o seu povo. Existem muito preciosas promessas que foram destinadas a nós. Não deixa a gente esquecer dessas promessas olhando para as circunstâncias, olhando para o caos ao nosso redor. Mas nos ajuda, Senhor, nos ajuda a entender que fazer devocional todos os dias é um ato político, que dobrar o joelho todos os dias é estar diante daquele que tem autoridade, é resolver a ansiedade do caos, que olhar para as suas promessas é o que nos melhor capacita para sermos cidadãos decentes desse mundo. Não é simplista demais, Senhor, abre os nossos olhos. A devoção ao Senhor não é simplista demais. No Senhor nós temos todas as coisas. Nós te agradecemos porque o Senhor cuida de tudo para nós. E nós declaramos, Senhor, queremos olhar mais para quem está no trono, queremos olhar mais para a cidade que ainda não chegou, queremos acalmar nosso coração, queremos olhar mais para a sua lei do que para as leis que os homens estão fazendo. A gente não precisa esperar os homens harmonizarem as leis deles com as suas, Senhor. A gente só tem que ser fiel. O Senhor vai dar conta. Eu oro paz nos corações. Eu oro perdão se alguém está brigado com algum parente, algum irmão em Cristo. E eu oro, Senhor, pela primeira coisa que a gente falou hoje, se alguém está com ódio no coração, está com raiva, está exaurido, Senhor, limpa o coração do ódio. Limpa, Senhor, do ódio, seja do candidato X, candidato Y, tira esse ódio, Senhor. Ambos precisam do encontro com o Senhor Jesus. E o Senhor é bom, Deus, o Senhor se compadece de pessoas que nós não nos compadecemos. Mas limpa o nosso coração para a gente sentir como o Senhor, para a gente amar, Senhor. Oh Deus, perdão por ter caído nessa narrativa, Deus, do nosso tempo, de que a gente precisa identificar esse como inimigo, aquele como inimigo, aquele como inimigo, Senhor. Eu peço, Deus, reconciliação nessa semana hoje, redenção, Senhor. Dá graça para os irmãos não responderem em grupo de WhatsApp mais. Dá graça, Senhor, para parar de postar coisa no Twitter. Ajuda a focar na palavra e nos princípios e ensinar a sua palavra, porque isso vai acabar afetando essas questões também. Mas dá paciência, Senhor. A gente não vai mudar nada do dia para a noite em um mês. Nos ajuda, Senhor, a permanecer com os olhos em Ti. Eu abençoo a sua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Te louvo pelo Senhor conosco aqui. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado pela Sua bondade. Que o amor do nosso Pai, o perdão de Jesus, consolo e alegria do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e sempre. Amém.